Bom dia pessoal, tudo bem? Prazer, o meu nome é Leonardo, sou aluno da FATEC Cotia, onde eu curso Gestão da Produção Industrial e hoje eu vim apresentar um pouquinho para vocês de um tema muito importante na nossa área, que é capacidade de produção. Então vamos lá. Aqui são os temas que eu vou apresentar para vocês e explicar um pouquinho sobre. O primeiro é a introduçãozinha sobre o que é a capacidade de produção. O nosso segundo tema é qual a importância de gerenciar a capacidade produtiva, tipos de indicadores de produtividade, como otimizar a capacidade produtiva e as nossas referências bibliográficas. O primeiro tema que eu trago para vocês é o que é capacidade de produção. A capacidade de produção é a quantidade máxima de produtos ou serviços de uma empresa que consegue produzir em um determinado período com os recursos disponíveis naquele momento. Esse indicador é fundamental para analisar o fluxo de operações de qualquer negócio. Então, o que isso significa? Que a capacidade de produção, ela se refere à máxima dos bens ou serviços que a empresa tem ou que ela pode produzir em um determinado período de tempo com os recursos que ela tem disponíveis. Sejam esses recursos, eles incluem o que? Máquinas, equipamentos, a mão de obra, matéria-prima e outros fatores que são essenciais no processo produtivo. Então, muitas das vezes, a capacidade de produção ela é expressada de uma forma quantitativa. Então, a gente usa um termo quantitativo. O que pode ser um termo quantitativo? A gente vai ter medidas em unidades físicas, no caso. Por exemplo, a gente pode ter número de produtos faturados, número de produtos fabricados, ou a gente pode ter em termo de valor, no caso, receita gerada, no total gerado aí de faturamento. Outro tema que eu trouxe para vocês é qual a importância de gerenciar a capacidade produtiva. Então eu trouxe alguns tópicos aqui para vocês e vou falar um pouquinho sobre eles. Nosso primeiro tópico é medir a eficiência dos processos. Medir a eficiência dos processos acaba ajudando a gente a identificar os gargalos e os desperdícios que a gente tem dos recursos que a gente usa que estão disponíveis. Então a gente pode acabar entendendo e aprendendo quais são as ineficiências que a gente pode corrigir do processo. Então a gente pode acabar otimizando a produção com isso. Então medir a eficiência dos processos acaba sendo essencial para a gente aprimorar a qualidade, reduzir os custos do processo e garantir que a empresa esteja operando de maneira competitiva no mercado. Isso ajuda a dimensionar o tempo em cada processo. Isso contribui para o planejamento de uma forma mais precisa. Então, a gente gerenciando a nossa capacidade produtiva, a gente consegue permitir que a empresa atenda os prazos da produção de maneira correta e mais consistente. Então, quando a gente consegue prever o tempo que a gente vai levar em determinado processo, ou em cada etapa do processo, ou em cada etapa da produção do produto, a gente consegue evitar vários atrasos na empresa e melhorando essa programação da produção, a gente consegue responder de maneira mais ágil às demandas do mercado e dos nossos clientes. Nosso próximo tópico de importância é medir a produtividade do time. Com isso, a gente pode entender a capacidade de produção em relação ao número dos colaboradores. E a gente também pode classificar os níveis de desempenho de cada colaborador, de cada funcionário ali da empresa. Então a empresa pode ter uma melhor avaliação na eficácia do trabalho em equipe dos seus funcionários. Então pode facilitar muito na identificação das áreas que precisam de melhorias ou ajustes, ou a gente precisa até alocar novos recursos humanos, mão de obra, e a gente pode acabar criando estratégias para aumentar a produtividade geral da equipe e ali daquele setor ou etapa. Nosso próximo tópico de importância é mostrar problemas organizacionais tais como falta de automoção, profissionais mal alocados, falta de treinamento e má gestão. Então, de que forma que isso age dentro da empresa? Se a gente gerenciar a capacidade produtiva, mostrando os problemas organizacionais, a gente pode fornecer dados valiosos para implementar as melhorias. E no caso, a gente pode acabar investindo em tecnologia, ou a gente pode colocar mais pessoas para trabalhar em certos setores, a gente pode realocar recursos humanos. Então, a gente consegue se adequar de maneira correta e até oferecer um treinamento correto e específico para as pessoas aprimorarem ali naquele setor, na área e região a qual elas trabalham. Então, a gente consegue aprimorar também as nossas táticas de gestão.
Então, com essa nossa abordagem mais proativa, é essencial para a gente minimizar a eficiência operacional e garantir a sustentabilidade, né, ao longo da empresa e garantir também a empresa no mercado de trabalho e no mercado de vendas. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tipos de indicadores de produtividade. O primeiro indicador que eu trouxe aqui para vocês é capacidade instalada. A capacidade máxima da produção considerando equipamentos, pessoas e todos os recursos. Então, capacidade instalada, ela é determinada pela eficiência, né, dos processos. Então, ela é determinada pela disponibilidade que a gente vai ter de máquinas ou equipamentos e também dos recursos humanos, de mão de obra, qualificados, de certa maneira. E então a gente vai ter um certo nível de automoção e outros fatores relacionados à infraestrutura da empresa, à infraestrutura produtiva da empresa. Temos também alguns aspectos que vão melhorar com esse indicador de produtividade. A gente acaba tendo um melhor planejamento estratégico, um atendimento à nossa demanda, a demanda do cliente, a demanda do mercado, tendo uma maior eficiência operacional, uma competitividade maior no mercado de vendas. A gente acaba melhorando nossos investimentos e também os nossos orçamentos. Então acaba ajudando muito na nossa parte de custo. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é se as máquinas produzem 1.000 peças por dia e funcionam 24 horas dia, temos uma capacidade instalada de 24.000 peças dia. Entretanto, esse indicador não leva em conta as inúmeras variáveis do processo, sendo um número hipotético. Ou seja, aqui a gente faz a seguinte conta: a gente produz 1.000 peças por dia em 24 horas. Então a gente faz 1.000 vezes 24 e a gente vai ter esse resultado de 24 peças dia, 24.000 peças dias. Então, esse indicador ele tem um valor hipotético, mas é uma quantidade significativa, porque a gente já consegue ter uma noção de quantas peças a gente consegue produzir por dia. Porém, tem essas variáveis do processo, como a quebra de máquina, a falta de operador, entre outras coisas que a gente não conta com isso. Mas, diante desse número significativo, a gente já consegue fazer uma análise maior do processo e da demanda. É isso então. Em resumo, a capacidade instalada, ela é uma peça-chave, né, na gestão eficaz das operações de qualquer empresa. Então a gente consegue compreender e otimizar a capacidade dos nossos elementos principais, dos nossos recursos principais, para a gente conseguir ter um sucesso a longo prazo dentro da empresa e uma sustentabilidade melhor da nossa empresa e do nosso negócio. Nosso próximo indicador é capacidade disponível. Nesse caso, consideramos apenas os agentes e insumos que podem funcionar em determinado momento. Ou seja, de uma forma geral, a capacidade disponível, esse outro indicador, ele se refere à porção da capacidade instalada que está efetivada. Ou seja, a gente tem disponível para aquele momento, o que a gente tem de recurso disponível para aquele momento. Então, diferente do que a gente tem lá na capacidade instalada, a gente começa a considerar os fatores como manutenção, paradas programadas, entre outros aspectos. Então, a gente começa a compreender um pouquinho mais sobre o processo. Os aspectos que vão melhorar serão o planejamento da produção, gestão de estoque, programação da manutenção, uma tomada de decisões com mais estratégia, o atendimento da demanda, melhoria da gestão e a eficiência operacional. Eu trouxe esse exemplo aí para vocês, para deixar um pouquinho mais claro como é a capacidade disponível. Se uma fábrica funciona apenas 10 horas por dia, este número é o que será considerado no cálculo, e não 24 horas. Ou seja, a gente começa a contar com as paradas de máquinas, os momentos que as máquinas vão estar paradas. Uma coisa que muitas empresas deixam de fazer, que são as preventivas das máquinas, pois não tem horário e nem alocação para fazer a preventiva dessas máquinas. Então a gente começa a considerar esses pontos. Então, em resumo, a capacidade disponível, ela acaba sendo essencial para uma gestão mais eficiente das nossas operações e a gente acaba permitindo que as empresas alcancem um equilíbrio entre a oferta e a demanda, né? Então a gente consegue otimizar os nossos recursos e otimizando os nossos recursos a gente consegue tomar as decisões com mais estratégia e consegue tirar dados mais valiosos e informações mais conclusivas de quanto tempo ou se a gente tem disponível ou não. Então a gente já trabalha com a disponibilidade. Se a gente já não tem a máquina disponível, a gente já tira aquelas horas que a máquina iria produzir.
a gente só tem disponível 10 horas e não 24 horas. Esse seria aí o essencial da capacidade disponível. Nosso outro indicador é a capacidade efetiva. A capacidade efetiva é a capacidade real da empresa. Está considerando os agentes e insumos disponíveis e as perdas ou interrupções planejadas. Ou seja, a capacidade efetiva, ela se refere à quantidade real da produção, no caso que a empresa pode alcançar, né? Então a gente considera todas as condições do ambiente operacional e da situação dos nossos recursos. Então a gente começa a considerar as restrições, as interrupções que a gente vai ter e outros processos que podem impactar na nossa produção. Então essa é uma forma de medida mais realista da nossa capacidade de produção. Uma medida mais realista e prática também, né? Porque a gente começa a contar com tudo do processo. Então, diferente da nossa capacidade instalada, que é mais teoricamente, que a gente conta com uma parada de máquina e tal, essa capacidade efetiva a gente começa a contar mesmo com tudo que acontece no processo. Os aspectos que vão melhorar serão o planejamento, eficiência operacional, a gestão dos riscos, a otimização dos recursos, as tomadas de decisões com mais base de dados e o atendimento da demanda. Ah, como assim mais prática? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês sobre como funcionará. Com a capacidade efetiva, a gente vai começar a calcular e vai começar a ter noção da parada de manutenção, os ajustes de produção, as falhas que dão no equipamento, as falhas que acontecem no processo, os produtos que saem com defeito, com problemas de qualidade, e a gente ter o reprocessamento, que no caso é retrabalho também, a gente vai começar a calcular isso. Então, sim, a gente vai começar a tirar números mais reais do nosso processo e da nossa produção. Então, em resumo, a capacidade efetiva ela desempenha um papel crítico na gestão, né, da produção. E é uma estratégia que todas as empresas podem adotar, porque acaba proporcionando uma visão mais realista das nossas capacidades produtiva, então acaba ajudando a gente nas tomadas de decisões e a gente consegue otimizar a nossa produção e conseguir ter uma maior eficiência. Nosso outro indicador é a capacidade realizada. Não é muito comum a gente falar sobre capacidade realizada no nosso contexto de gestão de processo, por conta da capacidade efetiva, né? Que as pessoas acabam confundindo e até assimilando as duas. Então, se a gente assumir que a capacidade realizada significa a quantidade real da produção ou a quantidade real da operação, a gente acaba discutindo aí na prática se realmente está certo ou não. Mas a gente pode falar um pouquinho aí sobre a importância dela. Os aspectos que vão melhorar com ela é a avaliação do desempenho, a otimização dos processos, a adaptação a fáceis mudanças, a gestão de recursos, a tomada de decisões operacionais e uma melhoria contínua. Eu trouxe o exemplo aí para vocês sobre a capacidade realizada. A falta de água, falta de luz, escassez de matéria-prima, manutenção corretiva, falta de funcionários, problemas na qualidade. Ou seja, em um resumo geral, embora esse termo de capacidade realizada não seja tão padrão, a avaliação da produção ou da operação efetiva, ela é fundamental para o processo, né, da empresa e o processo operacional. Então a gente consegue trazer uma maior adaptação para o ambiente, para que ele esteja aberto a mudanças. E essa capacidade realizada é algo bem interessante, porque na empresa em que eu trabalho, aconteceu um fato recentemente, que foi a falta de energia devido às fortes chuvas que tiveram aqui na região. E com essas pancadas de chuvas que tiveram, alguns lugares ficaram sem energias e até sem água, né? Então a gente passou 2 dias sem produção nenhuma, apenas quem trabalhou foi o administrativo. Porém, a gente já tinha uma capacidade e uma previsão de conseguir sobressair depois desse desastre natural que teria acontecido. Então a gente, mesmo com esses 2 dias parados, voltou a produzir depois desses 2 dias e, por incrível que pareça, acabou voltando a produzir full time, a todo vapor. A gente acabou que fez mais peças do que faria em 2 dias de produção perdido. Então a gente conseguiu sobressair muito bem daqueles 2 dias que foram perdidos.
E a gente já tinha essa análise pronta de que se a gente perdesse 2 dias da produção, a gente conseguiria retomar de alguma forma ou outra maneira. Então a gente conseguiu adaptar em alguns turnos e adaptar melhorias em ferramentas e no nosso recurso. Então a gente conseguiu fazer aí uma melhor realização da produção e do material que precisava ser feito. Em um tempo mais ágil e mais hábil, né? Para a gente atender a demanda do cliente e não acabar atrasando a entrega. Então, o último tema que eu trouxe aqui para vocês é como otimizar a capacidade produtiva. O nosso primeiro tópico lá embaixo é utilize um Kanban de produção. O que é um Kanban? Kanban é uma metodologia que ela é usada lá no sistema Toyota de produção, que ela ajuda a reduzir os desperdícios e manter uma produção mais just in time, que é a forma como a Toyota trabalha. Então ela é usada para organizar a produção da forma que eles se planejam lá. Utilizem apontamentos de horas. Lá na empresa em que eu trabalho são utilizados apontamentos em horas, que é onde a gente consegue determinar as paradas que a gente tem, como setup, paradas para almoço, paradas para a higiene básica, entre outras coisas. Então essas paradas têm também uma bastante eficiência em análise de dados, de quanto a gente está produzindo e por que paramos de produzir. E o nosso outro tópico é automatize os processos, ou seja, a gente acaba melhorando a eficiência e diminuindo desperdícios. Então, dessa forma, automatizando o processo, a gente consegue ter aí algumas melhorias. O nosso outro próximo tópico é capacite os colaboradores. É bem importante a gente dar treinamentos e capacitar os colaboradores para que eles estejam sujeitos a mudanças e alterações e também que eles conheçam sobre o trabalho deles, né? Na empresa em que eu trabalho, todo colaborador quando entra, ele recebe uma instrução de rotina onde ele tem que saber o que ele vai fazer na função em que ele foi contratado. E também ele fica ciente e a par do que e como funciona o setor em que ele vai trabalhar. Nosso outro tópico é criar um diagrama casual de performance, ou seja, isso pode ajudar muito. Para a gente criando um diagrama, a gente consegue fazer uma análise com clareza dos nossos dados e do que a gente tem de melhorias no processo, de melhorias na nossa produção, atendendo às demandas dos nossos clientes. E o nosso último tópico é otimize os processos. Então, otimizando os processos, a gente consegue deslanchar. Como está ali a imagem do foguetinho, a gente consegue ter uma melhor eficiência. Então, a gente consegue atender melhor os clientes, trabalhar de forma correta e melhorar 100 vezes mais a nossa produção. Então, dessa forma, a gente consegue acabar aí otimizando a nossa capacidade produtiva. Se a gente utilizar um desses ou a gente acaba utilizando todos desses métodos, a gente acaba otimizando bastante a nossa capacidade produtiva e atendendo a demanda da empresa, né? E aumentando a sustentabilidade da empresa. Então é isso, pessoal. Aqui são algumas das nossas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o assunto. Espero ter ajudado vocês. Agradeço pela paciência. Espero que quando vocês entrarem numa empresa e tiverem a ideia de pensar em algum método de planejamento de produção, que vocês pensem na capacidade e usem algum desses indicadores que eu apresentei para vocês. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.